Olá pessoal, hoje a aula será sobre Aristóteles, tá? Seguindo aquela sequência nossa de Platão, né? Primeiro Sócrates e os sofistas, o Platão e agora Aristóteles, tá? Então vamos lá. Então aí está o mapa mental e seguindo aquela sequência, Aristóteles ele vai ser discípulo de Platão, certo? Platão era uma espécie de mentor e professor dele, ele estudava naquela academia criada por Platão, tá? Aí Platão morre e ele acha que vai ser o diretor da academia e acaba não acontecendo isso e depois ele sai dessa academia, vai lá para a Ásia. Quando chega na Ásia ele adquire um cargo público, né, de mentor político, né? E aí depois ele volta para Macedônia, que era a terra natal dele, e passa a ser o mentor, o professor de Alexandre Magno, aquele que vai virar Alexandre o Grande, né? Na época, Alexandre ainda não era rei, né? O pai dele, Filipe II, era vivo, né? E a mando do pai dele, Filipe II, é que ele torna o mentor e o professor de Alexandre Magno, né? Quem assistiu aquele filme Alexandre o Grande, né? Mostra inclusive lá Aristóteles ensinando algumas lições morais, políticas, éticas para Alexandre, tá? Então quem não assistiu, assista lá que é muito bom. Então voltando aqui para o assunto. Aristóteles, ele era mentor, ele era, aliás, discípulo de Platão. Mas com o passar do tempo, ele foi se distanciando das ideias platônicas. Ele questionava alguma coisa, né? Ou ele acrescentava alguma coisa nessas ideias platônicas aí, tá certo? Primeiro, falando da ética segundo Aristóteles. A ética para Aristóteles a felicidade é a busca pelo aperfeiçoamento, ou a perfeição. Tá? Ele dizia que o homem não nasce bom, mas torna-se a partir da própria virtude. A virtude para Platão, para Aristóteles, era o meio termo. Todo ser humano, para atingir essa felicidade, tinha que chegar na virtude, tinha que buscar a virtude. Tá? A virtude era o meio termo aí, ó, entre a felicidade e o viver bem. Tá? Então, você buscando essa virtude, automaticamente você buscaria e teria essa felicidade, esse viver bem aqui. Por isso eu coloquei aqui, ó, no meio a palavra virtude, né? Que se está ligada ao meio termo. Porque a busca por essa virtude levava à felicidade e ao bem-estar, segundo Aristóteles. Então, esse aqui era o principal princípio da ética para Aristóteles. Aristóteles, diferente de Platão, né, ele era mais voltado para a metafísica. Platão era mais voltado para a matemática, por exemplo, né? Mas Aristóteles era voltado para a metafísica, né? A busca pela essência das coisas, que é aqueles filósofos naturalistas que nós falamos lá no período pré-socrático, lembra? Pronto, então Aristóteles vinha dessa linhagem aí, né? Ele buscava, estudava sobre a metafísica, tá? Então aqui, ó, Platão versus Aristóteles. Né? Então, enquanto Platão defendia o conhecimento intelectual, lembra da aula passada, em que Platão dizia que era o único conhecimento importante naquela época era o conhecimento intelectual. E o outro não importava, não serviria para nada. Só serviria esse aqui, naquele mundo das ideias. Lembra? O mundo sensível, né? O mundo das ideias, o dualismo, o mundo sensível e o inteligível, né? Que Platão falava aí, que o conhecimento intelectual era o único possível, né, para atingir aí a perfeição. Já Aristóteles dizia que era necessário, além desse aqui, era necessário também o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento que se adquire com experiências, que se adquire no dia a dia, na vivência. Né? Então, o conhecimento empírico. Era importante esse aqui, sim, claro, para Aristóteles. Mas tinha que ter, além desse, tinha que ter o conhecimento empírico, né? A vivência, a experiência em se passar por alguma coisa, por alguma situação. Tá? Então, Aristóteles ele criticava Platão em relação ao mundo das ideias, o dualismo que eu falei aqui. E criticava, consequentemente, Parmênides também, que Parmênides acreditava na imobilidade do ser, lá no período pré-socrático. Tá? Essa imobilidade do ser. Já Aristóteles dizia que não, o ser era móvel. Ele vivia em constante transformação. Por quê? Quando ele ia buscar essa virtude aqui, ó, esse meio termo, que ia buscar a felicidade, então ele ia ter que adquirir
o conhecimento intelectual, ele ia ter que passar por conhecimentos empíricos. Então isso ia levar a uma série de transformações, de modificações, tanto intelectual, né? Podia ser até física também. Então ele criticava tanto Platão quanto Parmênides nesse sentido aí. Defendia a democracia. Platão criticava a democracia. Lembrando que essa democracia que está se falando aqui de Platão é aquela democracia lá de Atenas. Lembra do assunto da Grécia Antiga? Que nem todo mundo era cidadão lá, né? Só era cidadão lá quem tinha nascido em Atenas, quem era homem. Né? Lembram disso? Então, essa democracia que Platão criticava era a democracia ateniense. E ele era a favor da democracia. Ele dizia que a política é a arte de gerar o bem comum. Então ele era a favor de uma democracia, só que essa democracia aqui poderia ter várias formas. Poderia ser uma oligarquia, poderia ser uma tirania, poderia ser uma aristocracia. Isso ia depender muito da quantidade de habitantes, né? Da situação política atual, da situação social e econômica daquela época. Era isso que ia moldar o sistema político aí naquela época para Aristóteles. Mas ele dizia que para que o gestor buscasse o bem-estar da população, ele por isso que ele defende a democracia, que todo gestor ele deveria buscar o bem-estar da sociedade. Tá? E ele também foi o cara que vai sistematizar os estudos filosóficos. Porque naquela época, antes de ele criar isso, os filósofos estudavam sobre tudo. Era tudo misturado. Estudavam sobre ética, política, felicidade, metafísica, matemática, astrologia, tudo misturado. Um filósofo só, ele não se especializava em uma área, ele buscava vários conhecimentos. E aí isso era desordenado para Aristóteles, né? Então ele vai criar a sistematização dos estudos, que vai dividir esses estudos filosóficos em áreas. Quais eram essas áreas? Era, por exemplo, aí, física, metafísica, ética, política, lógica e estética. Tá? Então essas eram as áreas aí, repetindo. Já tem aqui algumas, ó. Ética, metafísica, né? Aí estética, lógica, tá? E política. Então essas são as áreas que os filósofos agora deveriam estudar. Então ele vai sistematizar, ele vai dividir a área de conhecimento da filosofia, tá? Organizar, digamos assim. Ele era a favor também da teoria das causas ou das coisas, que é causa material, formal, eficiente e final. Então a causa material do que é feito. Formal, o que é. Causa eficiente, quem faz. E causa final, para quê? Para que serve isso? Né? Então os estudos da filosofia, nessa sistematização aqui, ela ia buscar sempre essas causas aqui, ó, principais. Tá bom, pessoal? Então, para recapitular aí. Então, Aristóteles, discípulo de Platão, mas questionava em alguns aspectos a doutrina e os estudos platônicos. Tá? Era discípulo dele, participou da Academia Platônica. Após a morte de Platão, os seus estudos vai ser cada vez mais distante do seu mentor, que era Platão, certo? Então, em alguns aspectos aqui, ele vai questionar Platão, tá? Um aspecto principalmente político, porque ele era a favor da democracia, por exemplo, né? Um aspecto da busca pelo conhecimento, que ele criticava o dualismo de Platão, né? E ele acreditava que a felicidade só era possível pela busca da virtude, certo, pessoal? Então, espero que tenha entendido aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Então, até a próxima aula.